Dando continuidade às atividades desta tarde, eu convido para presidir a próxima mesa o excelentíssimo desembargador do trabalho, Vanderlei Godoy Júnior. Convido para tratar do tema homologação de acordo extrajudicial, a excelentíssima juíza Desirê Dornelles de Ávila Baumann. A palavra ao desembargador Vanderlei Godoy Júnior. Muito boa tarde. Continuando nossos trabalhos desta etapa da Escola Judicial, desse primeiro encontro, recebemos a juíza do trabalho, Desirê Dornelles de Ávila Baumann, para apresentar sobre o acordo extrajudicial, homologação do acordo extrajudicial. É juíza do trabalho titular da primeira vara do trabalho de Blumenau e diretora do Foro Trabalhista, mestre em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em relações internacionais para o Mercosul pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Preparação à Magistratura do Trabalho do convênio AMATRA 12 com a Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB. Professora convidada da pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, CESUSC. Passo a palavra, então, agora para a juíza Desirê, para explanar sobre esse relevante e importante tema da reforma trabalhista. Boa tarde a todos. Mas gostaria de deixar registrado o meu agradecimento ao desembargador Roberto, a gentis palavra do desembargador Vanderlei, agora ao desembargador Roberto pelo convite, bem como a doutora Maria Beatriz Gubert, sempre acho importante, né, primeiro que também faz parte, né, valorizar um pouco, por assim dizer, os colegas, né, nosso primeiro grau de jurisdição, a prata da casa, e também a participação das mulheres. Nós temos várias mulheres com entendimentos jurisdicionais e primeiro grau de jurisdição, e a participação das mulheres realmente é muito tímida. Então, quando eu vou falar sobre reforma trabalhista, no cursos de pós-graduação, no qual eu leciono, alguns, né, eu sempre comparo a reforma trabalhista ao filme da Alien, O Oitavo Passageiro, com a Sigourney Weaver, né, que a CLT é a Sigourney Weaver, e a reforma trabalhista é o Alien. Né? E o Alien está querendo invadir a Sigourney Weaver para pegar ela e fazer... Ou seja, simplesmente demolir com a Sigourney Weaver. E a reforma trabalhista, ela é o Alien. Ela é o Alien. Por que a reforma trabalhista é o Alien? Por causa que, em que pese, alguns dizem que talvez ela não seja desfavorável ao trabalhador. Não, ela é desfavorável ao trabalhador. Ela é. É fato, não tem como você deixar de dizer que é favorável ao trabalhador, que é a funcionária gestante, né, vai ter que, né, abrir uma porteira para trabalhar em atividade insalubre de grau máximo, né, ou trabalho intermitente, ou então a questão do trabalhador autônomo exclusivo, ela é o Alien. Ela vai ser bastante difícil fazer uma adaptação, porque ela é realmente estranha, bem estranho ao corpo o corpo jurídico da CLT e de todos os princípios que nós viemos trabalhando nesse tempo todo. E a solução que o filme nos apresenta são duas, bem a estilo Hollywood. Ou a gente mata o Alien, ou a gente, então, o Alien mata a gente. Né? Evidentemente que a realidade sempre é muito mais complexa que qualquer filme de Hollywood. Né? Mas podemos pensar, como mataremos o Alien? Uma primeira forma que se pensou de matar o Alien foi com a cláusula da proibição do retrocesso em matérias de direitos fundamentais. Né? Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. E essa cláusula de retrocesso social é bem interessante, porque ela é uma cláusula que vem do direito da alemão, da Constituição de Weimar, né? E foi bastante interessante, porque, em 1919, essa Constituição foi uma das primeiras a preverem direitos fundamentais, como direitos fundamentais e direitos sociais. E ela trouxe alguns direitos sociais que eram bem inovadores para a época, trouxe para a Constituição, como, por exemplo, a igualdade de homens e mulheres
né, o direito à assistência social, o direito à pensão, todos foram colocados nessa Constituição de Weimar. E o que é curioso é que depois disso veio o nazismo, né, e veio a guerra, enfim, e essa Constituição de Weimar não existe mais, né, e na Constituição atual, na Alemanha, não tem direitos sociais na Constituição. E em 1980, então, Konrad Hess desenvolveu essa teoria, né, dizendo que é a cláusula de proibição do retrocesso social, dizendo que os direitos constitucionais, mesmo de uma Constituição revogada, que já tenham se incorporado dentro do patrimônio, criar determinadas leis, não poderiam ser alterados posteriormente, mesmo que a Constituição hoje não exista. Porém, tem um detalhe sobre essa questão, que não né, então, pela vedação do retrocesso social. Né, do retrocesso. É uma ideia progressiva de democracia. O que ele quer dizer, na verdade, é que conquistas em direitos fundamentais, conquistas em democracia, não pode ser aceita nenhum retrocesso. É isso que ele quer dizer. Que não dá para aceitar como normal que um país, uma hora, seja democrático, noutra hora, seja autoritário. Que não dá para aceitar como normal que o país, uma hora, seja democrático, outra hora, seja nazista. Né? Então, você tem que ver que eles têm esse ranço do nazismo, né? Esse peso do nazismo na costa deles. Então, evidentemente, independente de não constar mais na atual Constituição alemã, ainda assim não poderia haver o retrocesso dos direitos sociais. Só que isso, quando veio para o direito local, nosso direito, veio os constitucionalistas brasileiros e também os estrangeiros disseram, mas isso não pode ser assim tão amplo, né, que impeça a alteração de direitos, né, impeça a alteração de direitos. Então, o que acabou se pacificando na doutrina é que a proibição do retrocesso social, em termos de direitos fundamentais, ele se limita apenas ao núcleo duro dos direitos fundamentais. E o que seria esse núcleo duro, né, dos direitos fundamentais? Seria apenas o direito em si. Né? Por exemplo, o direito às férias anuais. Esse não seria modificável, mas o que poderia modificar seria o número de dias, poderia modificar, né? Então, numa análise geral, a reforma trabalhista, né, quanto ao núcleo dos direitos fundamentais, ela vai vai alcançar a cláusula do retrocesso social? Pela interpretação constitucional que existe hoje, não vejo essa possibilidade. E eu penso que o Michel Temer ele tomou muito cuidado quando ele elaborou essa reforma trabalhista, porque, se vocês olharem a propaganda, ele vai dizer que os artigos 7º da Constituição, né, não foi alterado, né, quanto aos direitos ali previstos. Porque ele, com certeza, foi alertado de que, se fosse mexer no núcleo essencial dos direitos fundamentais, haveria o problema da cláusula de proibição do retrocesso, que é bem conhecida, né? Tanto no Supremo como na Justiça Federal. Nós não tratamos tanto disso, porque nós nunca tínhamos enfrentado assim uma situação que envolvesse alguma espécie de retrocesso social. Mas, enfim, ele procurou não mexer muito nos artigos principais da Constituição, no núcleo duro. Então, eu penso que não tem muito como matar o alien, na minha opinião. Claro que a gente se sujeita a tomatadas. Não tem como matar o alien pela cláusula de vedação do retrocesso, porque parece que, em princípio, os direitos fundamentais, quanto a seu núcleo, exceto questões pontuais, foi preservado. Só não foi preservado, na minha opinião, quanto a que não foi preservado, que poderia citar, é o trabalho intermitente, né? Porque as férias são sempre pagas ao final de cada período, então eu penso que isso não satisfaz o núcleo essencial da Constituição quanto a férias, que fala que elas serão anuais, né? Período anual de fruição, com um acréscimo de 1/3. Depois, para consertar isso, na MP 808, foi previsto 30 dias de férias não remunerado, né? Justamente para consertar esse problema da vedação do retrocesso social. Foi previsto as férias não remuneradas de 30 dias, só que também não poderia ser não remunerada. Né? Então, agora a MP 808 caiu e voltou, então, à redação, em princípio, antiga do intermitente, que elas serão sempre indenizadas. Não sei se não feriria o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Então, não dá para matar o alien assim. Né? Então, uma outra forma que nós poderíamos fazer de tentar acabar com isso seria dizer assim que o Congresso é um Congresso que tem um problema de moralidade grave e que todo o texto legislativo está viciado. Porque, se nós não deixamos que uma ministra do Trabalho assuma, porque ela tem ações trabalhistas, o cargo de ministra, porque nós consideramos que é imoralidade, então nós também, pelo viés da moralidade, não podemos aceitar nada que os deputados façam. Né?
sendo que, com relação muito menos protagonizado pelo presidente, porque ele é uma pessoa de maus sentimentos com pitadas de psicopatia. Então, o resultado é que ele é realmente uma pessoa que está sendo processada, uma pessoa que não faltado com a verdade e tudo mais. O problema é que esse governo ele é um governo que eu particularmente considero transitório ou tampão, né? Porque em outubro agora tem umas eleições. Espero que tenha umas eleições. E, se Deus quiser, terá umas eleições. E o que acontece? Essa legislação vai ficar sendo como uma legislação ad referendum. Será que o próximo grupo político que vai assumir, ele vai revogar ou vai manter essa legislação? Se for um grupo político mais à direita, de centro à direita, tem 100% de chance de manter. Se for um grupo político de centro-esquerda, esquerda, tem 100% de chance de manter. Nada na nossa história mostra que as desregulamentações de legislação trabalhista tenham sido revogadas, seja pela ala da direita, seja pela ala da esquerda. Porque o Fernando Henrique Cardoso criou o Banco de Horas em 1995, né? Não me lembro quando é que foi. Em 1998, assumiu o Partido dos Trabalhadores e o Lula também não revogou o Banco de Horas, né? Então, se mesmo que fique um grupo um pouco mais à esquerda, eu acho muito difícil que realmente isso chegue a ser revogado. Eu nunca vi de legislação de desregulamentação trabalhista ser revogada. O que acontece é uma interpretação mais rigorosa, sob o ponto de vista constitucional, que eu acho que, independente do grupo de político, vai acontecer de qualquer jeito. Então, a minha conclusão sobre esse assunto é o seguinte: essa reforma trabalhista, nós vamos ter que dar um jeito nesse alien, porque ele veio para ficar, e nós vamos ter que engolir esse alien. Então, nós vamos ter que achar uma terceira alternativa, porque nós não podemos deixar que o alien nos mate, e também não vamos conseguir matar o alien pelas vias normais que a gente acharia que poderia ser, que é a cláusula de vedação retrocesso, ou então dizendo que por falta de moralidade não teria condições do alien, porque essa legislação é uma legislação de referendo, de referêndum da próximo grupo político. Eu acho muito difícil que o próximo grupo político, seja ele qual for, revogue isso aí. Acho muito difícil, pelo que já se observou no passado. Então, acho que nós vamos ter que conviver mesmo com isso. E aí, vamos ter que dar uma injeção de constitucionalidade nessa reforma trabalhista, né, para ver o que a gente consegue fazer para neutralizar um pouco ela, para ela não nos matar, né? Eu fiquei muito feliz com o tema que me foi proposto, processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo, porque eu acho que é um tema muito fácil e sem polêmica. Eu acho que é um tema muito fácil e sem polêmica. Por que é um tema fácil? Porque, na verdade, na prática, cada magistrado ele irá decidir, né, no caso concreto, os acordos que ele homologará ou ele não homologará. Né? Cada magistrado vai acabar, no final das contas, decidindo no caso concreto. Como eu acredito que os magistrados do trabalho são bem preparados, eu acho muito difícil, né, que exista uma análise leviana dos acordos, né? Pode acontecer, mas eu acho difícil. Eu mesmo já falei para vocês que eu já homologuei, né? Acho que eu fui a primeira juíza a homologar um acordo extrajudicial desse, né? Que era um acordo de um advogado com a empresa que ele estava saindo, e ele estava recebendo R$500 mil. Era uma grande empresa de Blumenau, e aí ele pediu para eu homologar, eu homologuei, sem fazer audiência e sem olhar na cara dele, e sem olhar na cara da empresa. Porque, pensa, o advogado que eu conhecia, né, quer fazer um acordo de R$500 mil, porque ele estava saindo de uma empresa lá que ele trabalhava, né, eu também não teria, né, mais bem informado do que um próprio advogado sobre seus direitos, não era, né? Depois disso, teve um outro acordo também que eu andei homologando, referente a situações peculiares muito difíceis, né, da vida da pessoa, que também, às vezes, a gente não incumbe a gente julgar, né? Um outro acordo que eu homologuei recentemente era um que versava sobre salário por fora, e evidentemente que era salário por fora, porque o acordo veio, aí o acordo, mas tu ganhava quanto na carteira, para estar 12 mil aqui por fora? Ganhava 1.000 na carteira e 3 mil por fora. Aí, então, eu realmente homologuei esse acordo, porque o rapaz me falou, o reclamante, que não tinha provas do salário por fora, que não tinha conseguido nenhuma testemunha para vir falar a respeito dele, e que ele queria, ele tinha uma filha especial com problema, e que ele precisava desse dinheiro. Então, eu homologuei esse acordo, inclusive o reclamante chorou, né? Chorou no momento que eu homologuei esse acordo, porque ele estava muito nervoso que, eventualmente, né, o juiz não homologasse esse acordo. Mas eu expliquei para ele, existe a necessidade de você
existe uma preocupação do Poder Judiciário com a prevenção de fraudes, eu falei para ele. Então, não é que o juiz também, né, não entenda a situação do particular, mas há uma preocupação do Poder Judiciário que isso se dissemine como se fosse uma prática fraudulenta, com a qual o Poder Judiciário, por uma questão de promessa constitucional, não pode também se coadunar. Eu acho que nós temos que ser éticos, né? E a ética também passa por tentar prevenir fraudes e equívocos dentro da nossa atuação da jurisdição de primeiro grau, né? Que nós possamos ser acusados de qualquer coisa, menos de ser coniventes, qualquer espécie, coniventes ou inertes, ou, né, no momento como está hoje o país, né, com qualquer coisa, tipo de conduta antiética. Então, claro que tem que dar uma verificadinha, né, antes, né, nesse caso, eu homologuei já um terceiro ou quarto acordo desse acordo extrajudicial que eu homologo. Então, vamos às batatas. Jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho. Jurisdição voluntária, na verdade, parece um contrassenso, né? Porque não é nem jurisdição e nem voluntária, né? Não há o dizer um direito ao caso concreto e não é também voluntária, porque no caso específico depende da provocação das partes. As partes têm que mostrar um interesse, né? E o juiz também não está ali voluntariamente, ele é obrigado a chancelar ou não chancelar. Trata-se a ideia é que seja uma administração de interesses privados. O artigo 114 da Constituição dispõe que a competência da Justiça do Trabalho para as ações oriundas das relações de trabalho. E mais as outras ali elencadas, mas ali não está a jurisdição voluntária. Não está a jurisdição voluntária. Então, é uma nova competência estabelecida na lei infraconstitucional. Aí, alguns perguntam a finalidade da norma. O Manuel Antônio Teixeira, ele acha que o objetivo da norma era mesmo a homologação da rescisão. Ele acha que era. Ele acha, na opinião dele, ele entende que houve a revogação dos artigos que previam a homologação da rescisão no sindicato para que fosse feita a homologação na Justiça do Trabalho. Só que, no entendimento dele, a homologação seria restrita ao termo de conciliação, na forma do que era aquela súmula 330, né, para o objetivo, e ele tem essa opinião baseada até no parecer do relator, né, da reforma trabalhista, para liberar com relação ao título, né, a rescisão, que era para a Justiça do Trabalho, substituir o sindicato mesmo, essa ideia, no função de homologar a rescisão. Mas essa interpretação é bem isolada nos doutrinadores, só ele tem, os outros não têm essa visão. O Homero, né, ele teve uma reação bastante violenta, acho que foi a primeira reação da Justiça, o Homero foi um dos primeiros a escrever, que, na verdade, isso era mais um avanço reacionário para a chancela das lides simuladas que o Tribunal Superior do Trabalho vinha reiteradamente repudiando. Em várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho vinha repudiando as lides simuladas. Tem um caso até que eu vou mostrar para vocês, depois, que é a última jurisprudência que é uma decisão do ministro Cláudio Brandão, na qual ele aceita até por ação anulatória, né, a declaração de nulidade de um acordo homologado na Justiça do Trabalho, onde ficou escrachadamente comprovada que houve fraude. Né? Foi colhida a prova de primeiro grau, provada a fraude, colhida a prova, o segundo grau manteve a decisão de primeiro grau, mas, tecnicamente, a decisão seria errado, né? O modo escolhido, porque a boa parte da doutrina da jurisprudência entende que esses acordos homologados só poderiam ser rescindidos através de ação rescisória, né? E não através de ação anulatória. E o ministro Cláudio aceitou. E não é só isso, também tem duas ou três decisões do Tribunal Superior do Trabalho dando conta, falando que há incompetência na Justiça do Trabalho para apreciar esse tipo de acordo, outra dizendo que não é obrigação chancelar fraude, tem a súmula do próprio TST, que diz que não cabe mandado de segurança contra a decisão de juiz que se nega a homologar. Então, existia realmente um combate a esses tipos de acordo extrajudiciais suspeitos, porque se achavam que ele visava prejudicar o empregado, e o que o Homero fala, a crítica que o Homero faz é que justamente a ideia é passar mesmo por cima do Tribunal Superior do Trabalho nessa questão e fazer uma institucionalização da fraude dentro do direito do trabalho. Mas nós não sabemos o que vai ser, na verdade, né? Só podemos imaginar que possa isso acontecer. Mas, na prática, sim, nós ainda não sabemos o que vai acontecer. O que nós já sabemos é que a homologação da rescisão parece que, em princípio, ainda não foi nesse sentido, né? Porque as empresas, por força desse próprio artigo 855,
Como tem aquele prazo de 10 dias para pagar a rescisão, e a lei fala que, se tu entrar com acordo, processo de acordo extrajudicial, isso não exime você de observar esse prazo de 10 dias e não exime do pagamento da multa do 477, né? Então, as empresas têm optado por fazer o pagamento das rescisórias, todo mundo sabe, com os seus atores conhecidos. As empresas grandes estão fazendo, se já tem a conta do empregado, já deposita a rescisão direto, não passa mais pelo sindicato, né? E, de uma forma geral, as empresas têm tentado entrar em acordo com o sindicato para continuar homologando junto aos sindicatos as rescisões, né, porque eram atores já conhecidos da empresa, e tem um mínimo de garantia, né, com relação ao recebimento. Pelo menos lá em Blumenau, eu tenho observado que as empresas têm, que já aconteceram centenas de rescisões desde dezembro, e que as empresas têm se orientado, né, dentro desse sentido, ou de tentar voltar a dialogar com o sindicato, até porque tem muita convenção vigente que ainda, né, prevê a homologação lá, como também pelo fato da própria garantia, né? Pela própria garantia, volta aos atores antigos e não deixaram de homologar. E será que haverá a eliminação efetiva do litígio e da inseguridade? Essa é a pergunta que não quer calar por esse sistema, né? Mas, mesmo se tratando de processo de jurisdição voluntária, o Leonardo Greco fala, mesmo na jurisdição voluntária, o Estado atua por meio de um órgão imparcial e independente, que seria nós, que tem o dever de respeitar as garantias fundamentais do processo, né? Então, você necessariamente tem que fazer um controle, que é da regularidade extrínseca do acordo e da regularidade intrínseca do acordo. A extrínseca é com relação às formalidades necessárias, né? Petição escrita, conjunta, com advogados diferentes, né? É preciso fazer uma análise e é preciso proferir uma decisão. A dúvida é se a decisão precisa ou não ser fundamentada, mas, tecnicamente, precisaria proferir alguma decisão. E as análises intrínsecas é para verificar se não há nenhum vício, no acordo que possa viciar o negócio jurídico. A posição TST até a reforma, então, já tinha falado para vocês, né? O TST até a reforma achava que não tinha nem competência, né? Essa é uma decisão do Dalazen de 2016, né? Porque não compete à Justiça do Trabalho homologar acordo extrajudicial firmado entre empregado e empregadora, já vista a ausência de previsão legal. Porque entendia que não havia. Porque no artigo 114, tá, que deve dirimir ações decorrentes da relação de trabalho, e depois tem outros incisos, mandado de segurança, ação acidental, e não estava lá a jurisdição, né, voluntária, né? Então, o TST entendia que teria que ter uma previsão legal dessa competência na lei infraconstitucional, mas agora tem. Então, eu acho que nós não temos mais como declarar a incompetência. Até eu queria ver, porque o Oscar aqui que está extinguindo os processos de acordo, de jurisdição, eu queria saber por que ele está extinguindo. Competência, uma coisa que nós debatemos no nosso outro dia, que pegou um pouco de fogo, foi a competência, né? Porque a competência é da localidade da prestação de serviços. Por que pegou fogo? Pegou um pouco fogo o nosso debate, porque um outro colega sugeriu que, se a Desirê não homologa o acordo dela, né? O acordo na jurisdição dela, então eu vou na jurisdição do outro, que o outro homologa sem olhar, né? Então, evidentemente que a gente não vai poder evitar esse tipo de manobra, né, por parte das partes, do empregador, etc. Então, pode ter varas que têm índices de acordo muito elevados, porque o juiz naquela vara homologa todos os acordos, e varas que não têm um índice elevado, porque naquela outra vara o juiz não homologa todo que tipo de acordo que aparece. Não vejo como evitar isso. O que eu acho que pode eventualmente acontecer é o seguinte, né? Nós temos uma tradição na Justiça do Trabalho quanto aos nossos acordos homologados, né? Que é o seguinte: ninguém rescinde ou anula acordo homologado pelo colega, né? Várias vezes, vários reclamantes, nos meus 20 anos de carreira, vieram me questionar, né? Já tive reclamante que me pressionou, que fez até, vigília do lado da minha porta, porque se arrependeu de ter feito um acordo. E queria que eu desconstituísse a todo custo. Aí, outro dia chegou, que eu falei com um amigo meu, desembargador do Estado,
E não é bem assim que a senhora pode homologar isso aí e botar ali que metade das parcelas de natureza indenizatória. Não é bem assim que a senhora pode fazer isso. O reclamante me segurando na porta da... Né? Então, eu falei, olha, meu senhor, é o seguinte, desde 1943 e assim no Justiça do Trabalho. Isso é um acordo judicial. O senhor está aqui representado por um advogado que é da sua confiança. É um litígio real, está dentro da regularidade processual e constitucional. O INSS foi intimado de decisão. E o INSS nada, que é das contribuições previdenciárias, e o INSS nada adotou. Então, eu estou tranquila quanto ao exercício da minha função como magistrada. Se o senhor quiser, vai recorrer ao quem o senhor, né? Ao bispo, né? A quem desejar, porque eu estou tranquila. Imagina, né? Eu estou tranquila do meu exercício, da minha função jurisdicional. Foi alertado dos riscos, estava acompanhado de advogado, eu fiz como manda a cartilha normal, né? Como a gente sempre cumpre. Então, não tinha nenhum problema com relação a isso. Agora, e isso é uma tradição na Justiça do Trabalho. Agora, diante dessa divisão que essa questão do acordo extrajudicial causa, eu prevejo que, se realmente não houver regularidade, não houver uma fiscalização com relação aos acordos, que vai aumentar, né, o número de ações anulatórias ou rescisórias desses termos. Né? E aí, obviamente, a parte procurou o colega, sei lá, de outra cidade, procurou o colega lá de Chapecó, né? Procurou o doutor Paulo lá, para homologar todos os acordos lá com o Paulo. Aí, dá risada. Procurou o Paulo para homologar todos os acordos lá. Aí, coitado, teve os acordos homologados. Mas teve lá, sei lá, uns 10 que se arrependeram, ou achou um advogado que fica lá, como buzinando aí os 10 entram na DESE, né? Porque o ministro Cláudio Brandão aceitou a ação anulatória, né? Para a DESE desconstituir. Fez a prova de que não estava cientificado, que não foi ele que constituiu o advogado, que não, né? Vai resultar em sentenças. Eu não vou ter saída, né? Porque saída jurídica que eu vou, né? Vou ter se a parte falar que não sabia do advogado, foi a empresa que contratou o advogado, fez a prova, eu não vejo muita saída jurídica. Então, eu acho o seguinte, se por acaso vai aparecer lá no meu fórum trabalhista alguém de uma outra cidade para vir homologar, eu sinto muito, mas eu vou mandar de volta para o colega da cidade. Né? Então, se aparecer um processo lá de Criciúma, etc., eu vou mandar de volta lá para Criciúma, não adianta, vai para Criciúma, não quero nem saber. Se o juiz lá homologa, se o juiz lá não homologa, mas por que está se pedindo aqui na minha vara? Né? Vai para a vara lá, não sei que tem um motivo, mudei de residência, né? Algum motivo, assim, mas se não tiver nenhum motivo, volta. Tá bom, vamos acabar. Não viaja, o Ricardo não quer receber. Acordo extrajudicial. Não começa, que esse negócio do homem interromper a mulher, que a ministra Carmen já reclamou. Conceito de transação. Sobre o que pode ser o acordo extrajudicial? Tecnicamente, a transação é sobre um negócio bilateral, relações jurídicas controvertidas e que envolva concessões recíprocas. Né? Então, tecnicamente, acordo extrajudicial não poderia ser para pagamento de parcelas incontroversamente devidas, né? Do ponto de vista estritamente técnico. Teria que haver, e isso aí também é meio unânime na doutrina, né? Teria de haver uma relação jurídica controvertida e concessões recíprocas. Limites do acordo extrajudicial, segundo Júlio César Beber. Os limites seriam do Código Civil, artigo 104, 156 e 849. É que nós não nos preocupamos muito com essas coisas, porque a gente presume, quando a gente está fazendo nossos acordos dos processos, que essas questões estão cumpridas. Por quê? Porque é um processo que ele está sob o crivo da justiça. Então, automaticamente, quando entra, a gente já meio que dá uma olhadinha para ver se tem legitimidade, se tem, né? Se está tudo certo, se está todo mundo representado. A gente chega na primeira audiência, faltou procuração. Chega na primeira audiência, faltou contrato social. Então, assim, a gente não tem muita preocupação quanto a esses requisitos. E por normalmente ser um litígio que a gente sabe que é real, que não sai acordo na primeira audiência, que tu tem que ficar insistindo para fazer um acordo, que não quer sair, é um litígio real. Então, não se preocupa muito com os requisitos, dos limites, dos requisitos do acordo, né? Mas, nesse caso, nós não vamos ter essa realidade, né? Porque ele é uma petição conjunta que já vem. Então, nós vamos ter que fazer uma análise dos pressupostos extrínsecos e
intrínsecos, né? Tanto quanto à forma quanto ao mérito. Que seria a capacidade da parte, a licitude do objeto, se versa ou não sobre os direitos patrimoniais, e aí cada um vai ter que ter um entendimento, eu não sei se pode fazer acordo sobre matéria de saúde, né? Essa questão que o Rodrigo levantou é complexa, né? A forma, que no caso do acordo extrajudicial é aquela petição conjunta, tendo 2 advogados diferentes, a ausência de dolo, coação, erro essencial. O Weber defende a ausência de estado de perigo, né? Ou seja, que não esteja sendo ameaçado, a ausência de afronta a preceitos de ordem pública e dúvida razoável sobre a natureza da relação, a res dúbia, que os doutrinadores entendem como essencial para a homologação desse tipo de procedimento. Momento do acordo. Outra dúvida que também que vem surgindo nos nossos debates é se poderia esse acordo ser realizado durante a vigência do contrato de trabalho. Para o Weber, né, e para alguns autores, né, o pessoal também do livro do Oscar lá, Valdete, a presunção juris tantum de vício de consentimento nos acordos ajuizados durante o contrato de trabalho. Esses acordos extrajudiciais ajuizados durante o contrato de trabalho, vocês lembram que já existem hoje. Lá em Blumenau, estava uma época que tinha uma empresa que era 15 desses por dia. R$100 para cada funcionário, para resolver o problema do intervalo intra-jornada. Não foram homologados os acordos, houve recurso e o tribunal manteve a minha decisão de não homologação, dizendo que o juiz não tem a obrigação de homologar. Então, durante o contrato de trabalho, a presunção de juris tantum do vício de consentimento, que é aquela lição antiga da renunciabilidade ou da irrenunciabilidade, né, dos direitos trabalhistas na vigência do contrato. Sempre se entendeu que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis antes e durante o contrato. E só após o término do contrato é que a gente sente que talvez o trabalhador tenha um pouco mais de liberdade para renunciar ou não a direitos, né? Sendo que eu acredito que vai ser mais comum, vai ser o acordo realizado após o término do contrato. As formalidades eu já passei, a petição tem que ser escrita, conjunta, vedado jus postulandi, porque a empresa e o empregado têm que ter advogados diferentes, está na lei. E o trabalhador tem que escolher livremente seu advogado. Né? Para vocês terem ideia, dos 3 ou 4 processos de acordo extrajudicial que eu já homologuei, eu nem pude colocar na ata, né? Porque eu perguntei, né, se o advogado, como é que ele conseguiu o advogado, né? E adivinha? Não conhece advogado, não sabe onde tem advogado, mas a empresa deu um cartãozinho e ele foi no advogado. Eu nem coloquei na ata, porque senão eu não ia homologar. Eu homologuei, porque chorou as pitangas, já contei. Ai. Prazo para análise. Tem 15 dias, né? Graças a Deus, úteis. E o juiz poderá ou não designar a audiência. Né? Desistência. No direito do trabalho, pode desistir até a homologação. A decisão. Muitos doutrinadores defendem que deve ser minimamente fundamentada. Não poderia mais ser aquele homólogo, acordo. Deveria ter uma fundamentação, porque se trata de um acordo extrajudicial, não se trata de um acordo judicial. Teria que ter uma fundamentação, verificados os pressupostos extrínsecos e extrínsecos, homólogo, acordo, etc. Direito à homologação, não há. Né? De acordo com a súmula 418 do Tribunal Superior do Trabalho, não cabe mandado de segurança, ou seja, não há direito líquido e certo à homologação. Né? Já várias vezes, nosso TRT também já se pronunciou nesse sentido. Caso homologada, produz coisa julgada material. O negócio jurídico é de interpretação restritiva. E é até bem interessante, porque, na verdade, o Manuel Antônio Teixeira Filho achava, né, que esse processo era para homologação do TRCT. E por que ele achava isso? Porque se interrompe o prazo. Né? Se interrompe o prazo da prescrição. E quando diz que se interrompe o prazo da prescrição, como é que diz ali na lei? Diz assim, com relação aos pedidos expressamente elencados. Né? Então, o que se pressupunha é que esses acordos venham com discriminação, né, dos pedidos, né? E por isso que até ele entendia que era para a homologação da rescisão e que teria a eficácia liberatória apenas com relação àqueles pedidos especificados, porque senão, por que a lei diria que a prescrição se interrompe com relação aos pedidos deduzidos? Por que não diria que a prescrição se interrompe com relação a toda ação?
né? Depois nós vamos ler devagarzinho ali e ver que é isso mesmo, né? Então ele entendia que porque eu acho que eles tentaram passar, ele acha que tentou passar a homologação da rescisão do sindicato para Justiça do Trabalho com aquela eficácia da súmula 330, que era liberatória com relação às parcelas especificadas, etc. Mas essa interpretação não é o que a gente, como eu já disse, né? Não é a que a gente está vendo que está ocorrendo. Nulidade do processo, né? Esse processo pode ser anulado se não tiver presentes, né, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Ele faz uma coisa julgada material, mas em se tratando de um processo, né, onde é um procedimento de jurisdição voluntária, que não há muito... não vem de um litígio que a gente tem certeza, né, de que há realmente ali uma resolução de conflitos, etc., ele vai poder ser anulado por ação rescisória. O TST, na 7ª turna, por decisão do ministro Cláudio, como eu já falei para vocês, já aceitou por ação anulatória. Vamos ver o julgado do ministro? Vou ler aqui para vocês que deve estar. Acordo, lide simulada, relativação dos efeitos da coisa julgada. Não obstante seja a conciliação judicial fortemente incentivada pela Justiça do Trabalho, faz-se necessário que haja real conflito de interesses entre as partes e verdadeira transação, bem que tudo que nós falamos, né? Por meio de concessões mútuas, que previne ou termina o litígio consoante previsão contida no artigo 840 do Código Civil. No caso dos estados autos, no entanto, o Tribunal Regional verificou a inexistência de pretensão resistida, mas tão somente o desejo de praticar ato simulado ou conseguir fim proibido por lei. Nessa esteira, manteve a sentença que declarou a nulidade absoluta do acordo e concluiu que, nessa hipótese, excepcionalmente, a decisão não se torna imutável. Aliás, até aqui eles fizeram aquela questão da coisa julgada inconstitucional, né? Então, não sei como é que eles iam proceder a partir daqui. Não sei se só arquivo ou se continua a ação trabalhista. Nessa esteira, manteve a sentença que declarou a nulidade absoluta do acordo. Já disse isso. Diante da regra contida no artigo 884, parágrafo 5º da CLT, é possível a declaração de inexigibilidade da sentença judicial que viola texto constitucional, caracterizando o que a doutrina denomina de coisa julgada inconstitucional, cujos efeitos devem ser relativizados para expungi-la do mundo jurídico, sem que seja necessária a propositura da ação rescisória. E eu até acho que, se tratando de jurisdição voluntária, não seria a mesma ação rescisória, não? Regisse ainda que esta Corte Superior, em hipóteses excepcionais, também possui jurisprudência no sentido de relativizar os efeitos da coisa julgada, inclusive como no caso dos autos, em que ficou demonstrada a ocorrência de lide simulada, desde que não se trate de decisões transitadas do julgado antes da MP 2180. Nesse contexto, não se reconhece ofensa direta e literal ao artigo 5º, tampouco contrariedade à súmula 259, diante da excepcional hipótese de relativização da coisa julgada, porquanto efetivamente é dever do juiz obstar os atos atentatórios à dignidade da justiça, como o intuito das partes de fraudar o processo, consoante a disciplina do artigo 129. Então, é isso aí, né? Perguntas, né? É o caso de a gente extirpar esse acordo extrajudicial, né? Eu até já disse para os alunos na pós-graduação que eu não vejo, porque existe uma previsão legal, como eu já disse, a reforma trabalhista não vai ter como matá-la, né? Não tem como matar o alien, porque nós não temos motivos, né, constitucionais nem morais, porque provavelmente será referendada pelo próximo grupo político, né? Então, se vai ser referendada pelo próximo grupo político, nós não podemos dizer que ela é imoral, porque eu duvido que ela vai ser reformada de qualquer jeito, né? Não interessa qual ala que assuma. Não tem como você acabar com a reforma. Por outro lado, ela, por si só, a propositura de um acordo extrajudicial por jurisdição voluntária, não tem nada de ilegal ou inconstitucional nisso. Tanto que alguns dizem, pode ser que venha a ser uma solução para algumas situações particulares, específicas, né? Então, eu fico bem contente, como eu antes disse, de tratar de um tema bem pouco polêmico, porque, na prática, vai incumbir a cada juiz analisar, no caso concreto, né, sempre ciente, claro, que todo mundo sabe do cumprimento dos seus deveres legais e constitucionais. Então, é evidente que todo mundo sabe que vai ter que fazer a análise dos pressupostos, extrínsecos e extrínsecos, tanto os formais como os internos, e que a eventual reiterada inobservância, uma das consequências que pode ter, se a gente, né, deixar passar batido muitos, é de nós ter um monte de ação de nulidade de acordo, né? Porque, como
como nós estávamos discutindo ali, vai na vara de um e homologa porque é o juiz que homologa. Aí depois vai na vara do outro, desconstitui porque é o juiz que desconstitui. Né? Então, quer dizer, não acho que, né, eu acho que nós poderíamos, o ideal era que nós tivéssemos um posicionamento a respeito disso, né? Tipo, vamos todos fazer, no sentido de que nós vamos todos observar que os advogados sejam mesmo diferentes, vamos perguntar para a parte se ela está com o advogado próprio, vamos fiscalizar os extrínsecos, damos uma decisão fundamentada, mostrando para o colega que nós perguntamos, né? E aí tentamos dar um pouco mais de segurança jurídica, porque, senão, o que vai graçar a respeito desse assunto, na minha opinião, é segurança jurídica. Eu agradeço a todos, a palestra, como é que é? Eu ganhei 10, né? Não chegou a dar 5. Ouviu, Ricardo? Eu tirei 10. Ô, Ricardo. Tirei 10, tá? E não chegou a dar 5. Ele, o desembargador, meu bem. Então, tá bom. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Desirê, pela explanação. Penso que o tema, embora simples, ele é de relevância, tanto que a Escola Judicial editou 3 enunciados, 3 propostas, 23ª, 30ª e 31ª, tratando do tema. Vamos abrir, então, agora as perguntas. Já tem uma lá. Oi, Desirê. Não vou te dar boa tarde, que eu almocei contigo. Sejam bem-vindas as meninas, né? A gente teve Estávamos no almoço. Tempos, mas estamos todas aqui agora. Oba, sejam bem-vindos. Desirê, acerca da homologação, no caso de não homologação do acordo, tá? Eu imagino, a princípio, que a gente tem 2 hipóteses de não homologação, sem o preenchimento dos pressupostos, algum documento que não veio, ou então quando o juiz analisa em audiência e percebe a existência de alguma fraude, por exemplo. Você acha que essa não homologação ela faz a coisa julgada? Se o juiz detecta que há fraude, há possibilidade de ingresso de novo pedido de acordo, de homologação de acordo extrajudicial? E se a não homologação foi só por conta da falta de um documento específico, é possível ingresso de novo pedido? Eu acredito que, com relação a isso, né, os doutrinadores eles são unânimes em afirmar que a não homologação faria coisa julgada meramente formal, né? Mas existe, eventualmente, uma preclusão nessa coisa julgada formal. Tanto a ação, né, ela, no caso, se você declarou, se você extinguiu um processo sem exame de mérito por falta de documento, a parte não pode repetir a mesma ação com falta de documento. Né? Ela tem que sanar, né, a irregularidade. Né? Não, é a mesma ação, mas a irregularidade. Então, eu acho que repetir exatamente a mesma demanda idêntica, a parte não vai poder. O que ela vai poder, com certeza, é repetir a demanda sanado, eventualmente, os problemas. Aí, no caso de documento, é mais fácil, porque só junta o documento, regularizou a regularidade formal, não tem problema. Né? Agora, se a parte repete de novo a mesma ação com falta de documento, você extingue de novo e já aplica a pena de litigância de má-fé, porque, né, a coisa julgada formal impede que a pessoa rediscuta coisas que já foram julgadas, e rediscutir igual, idêntico, é uma utilização da justiça. Então, e no caso da fraude, que é um pouco mais difícil, porque se eles fraudaram uma vez, a tua expectativa é que, se eles renovarem a ação, vão estar fraudando de novo. Né? O que vai ficar é o arbítrio de cada magistrado verificar, no caso concreto, o que é que pode estar acontecendo. Né? Mas a coisa julgada formal ela não é inútil, ela gera uma preclusão, por óbvio, né? Que impede o repetimento da mesma demanda. Se for a mesma demanda sem documentos, se for a mesma demanda fraudulenta, não tem como aceitar. Essa é a minha opinião. Claro, sujeito a tomatadas. Desirê, boa tarde. Parabéns pela palestra, em primeiro lugar. 2 questões. Tá? Primeira, a não homologação deste acordo desafia algum tipo de recurso? Se sim, qual seria esse recurso? Segundo, deixa eu só complementar daí já. E a segunda, nós tivemos questão prática. Nós tivemos essa situação em São José.
uma empresa, quebrou, funcionários que trabalhavam há muito tempo entraram nesse acordo extrajudicial para homologação. Eu tenho incluído em pauta, ouvi o trabalhador, era uma ação de 10 anos de contrato de trabalho, e, a princípio, não verifiquei nenhuma fraude, era um valor que não era tão expressivo. Mas a empresa estava quebrada, enfim, o trabalhador era administrador, tinha nível superior, estava consciente dos efeitos. Ele disse, eu prefiro receber, ainda que seja esse valor. Ele disse, era uma empresa organizada, não tinha horas extras, eu não tinha isso, não tinha aquilo, enfim, homologuei. Eu homologuei, a outra vara, acho que da Magda também homologou, e a do Johnny, né? A primeira vara não homologou, porque entendeu que o valor era inexpressivo. E aí o advogado veio comentar comigo, que bom, a senhora homologou, ali homologou, aquela coisa. E aí ele me disse, e agora, doutora, o que eu faço? Eu digo, bom, juiz não é oráculo, né? Porque parece que a gente é sempre oráculo, a gente tem que sempre, né, dar um aconselhamento. Eu digo, não sei o que o senhor vai fazer. Ele disse, eu estou pensando, então, ajuizar uma ação, como se trabalhista fosse, e aí fazer um acordo em volta dos mesmos moldes. Eu digo, bom, aí o senhor faça... vai cair. Vai cair. Isso eu avisei. Eu digo, vai vincular a primeira vara. Enfim, queria te ouvir a respeito dessas duas questões. A jurisprudência, a doutrina, a jurisprudência... Esse procedimento de jurisdição voluntária é engraçado, porque ele não é bem de jurisdição... A jurisdição voluntária, não exime o juiz, né, porque ela é exibida perante o juiz imparcial e não exime o juiz de fazer a análise dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, né? Não exime a jurisdição idônea, a jurisdição imparcial. Então, a jurisprudência, a doutrina tem se orientado no sentido que essas decisões de homologação elas têm que ser minimamente fundamentadas, porque de acordo extrajudicial não poderia ser aquelas decisões simples de homologação. Em se tratando de decisão, né, tendo de ter uma decisão, ela é passível de recurso, a unanimidade. O pessoal tem entendido que é passível de recurso ordinário, né? Aí, com relação ao teu caso específico, Maria Beatriz, né? Teu do Johnny. É claro que cada um tem um entendimento a respeito desse assunto. Mas o Tribunal Superior do Trabalho tem sido bastante restritivo quanto aos acordos, quando não há a res dúbia. E existe uma discussão muito grande sobre esse assunto, né? Então, é isso que eu gostaria de colocar. Inclusive, eu mesma fui criticada quando eu homologuei aquele acordo extrajudicial que eu te falei hoje antes no almoço, que é um acordo, e, na verdade, a crítica partiu até do meu marido, então não era nem juiz de trabalho. Muito criticado pelo meu próprio marido, o que eu acho uma coisa incrível, né? Porque né, ele é muito mais, assim, né? Postura muito mais conservadora que a minha, né? Eu sou muito mais. Mas é que ele disse assim, é muito fácil para a empresa chegar com uma faca na mão do pescoço do empregado e dizer, não tem dinheiro e te obrigar a fazer as coisas. Eu falei, esse acordo que eu homologuei, como eu contei para vocês, era um acordo sobre salário extra-folha. E, no caso, o funcionário falou que não tinha provas, né? O funcionário disse que não tinha provas, aí o funcionário disse que precisava muito porque tinha uma filha especial. E eu sou muito sensível nesse caso de gente que tem doença em família, né? Eu acho que a doença é a pior, né? É a pior coisa que pode acontecer com alguém. Assim, né? Porque é difícil para a pessoa. Aí que ele precisava, era um acordo mais baixo que o devido, porque pelo cálculo que eu fiz ali, por cima, eram uns 15 mil que devia. A empresa pagou 12, pagou 3 mil a menos. Mas pagou a menos, né? Mas é devido, era devido. O certo era a empresa ter pagado tudo. Então é claro que existe, né, tecnicamente, pela regra do Tribunal Superior do Trabalho, né, aí o que é dito é isso, é que a empresa chega com uma faca no pescoço do funcionário e eu só vou te pagar se for na justiça, só vou te pagar se a gente fizer um acordo, só vou te pagar se a gente homologar. E o funcionário, por necessidade, né, abdica de direitos trabalhistas que são devidos. Tecnicamente, de um ponto claro, que, como eu falei, cada juiz vai poder decidir como quiser. Tecnicamente, o Tribunal Superior do Trabalho, tá, tem falado que seria possível apenas no caso de res dúbia, né? Então, vocês sabem que, toda vez que forem homologar um acordo que não se referia a res dúbia, que fora direito incontrovertidamente reconhecido por funcionário,
que é direito reconhecido como devido funcionário, como, por exemplo, essas rescisões em massa, etc. Né? Aí, então, um outro acordo que eu homologuei, só para encerrar, antes da reforma trabalhista, era um acordo de uma empresa falida, que está com muita repercussão em Blumenau, que é a Bebidas Thompson, né? Em que foi combinado que ela devia a rescisão de todo mundo, 35 trabalhadores. Aí foi combinada a rescisão, combinado o pagamento de 2 multas, né? 467, 477, tudo isso é direito devido, né? E para dar quitação geral, eu falei, eu só dou quitação geral se tu botar aí uns 30% a mais para todos os trabalhadores, a fim de, né? Aí não interessa se tem direito ou não interessa se tem prova ou não, todo mundo vai ganhar 30% a mais, né? Do que o devido, né? E foi fechado 35 acordos assim, né? Com um valor a mais até do que o devido para aí a extinção total do contrato de trabalho e previne litigiosidade, enfim. É aquela coisa que os funcionários estavam loucos, né? E o pior é que a empresa não pagou, né? Estou com 35 execuções. Vai lá. Só mais 2 perguntas. Tem o Paulo e o Daniel. E depois do Johnny encerramos. Ok. Daniel. A minha pergunta é no seguinte sentido. O parágrafo 2º do 855B fala em faculte seu trabalhador, se não me engano é assim, faculte seu trabalhador a representação pelo advogado do sindicato. Então, a partir da leitura desse parágrafo 2º, eu fico com a seguinte dúvida. Será que esse acordo também vale quando o autor e o réu, quando os interessados, né, quando os requerentes dessa jurisdição voluntária dizem que não há vínculo de emprego, então estou fazendo um acordo para quitar um vínculo que não é de trabalho empregatício, então é um vínculo de trabalho lato sensu, e quero, então, fazer essa homologação na Justiça do Trabalho. A partir da competência, não vejo problema, mas eu fico pensando se o 855B está voltado à competência lato sensu ou, sendo CLT, falando no parágrafo 2º em relação a trabalhador que tenha sindicato, ele não serve só para situações em que, de fato, as partes acordam pela existência, ou é incontrovérsia a existência de um vínculo de emprego. Essa que é a pergunta. Olha lá, 85. Faculte-se ao trabalhador ser assistido pelo sindicato da categoria. Pelo advogado sindicato. Exato. Então, considerando que topograficamente a gente está falando em CLT, parágrafo 2º diz que é só para trabalhador, que faculta-se que tenha sindicato. Então, eu estou falando de trabalhador empregado. Posso fazer acordo de trabalhador não empregado? Eu não... Essa é uma pergunta que já veio hoje também, no almoço. Que até com a nossa colega Karen, que estava, né, com uma situação bem parecida com essa. Né? Eu acredito que não... Parece que, na verdade, a existência ou não do vínculo, né, pode ser objeto de ação, então acredito que possa ser objeto também de procedimento de jurisdição voluntária. Assim, agora, a ação do magistrado, né, a dúvida é, e o magistrado, até que ponto, né, ou até que ponto ele pode, até quantos dias, ou quanto tempo ele pode chancelar esse acordo, né? Isso aí já é uma outra questão completamente diferente. Por que eu digo isso? Porque assim, muita gente coloca aquele homólogo, né, e nem olha, né, na verdade, o acordo. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque o que acontece? Quando o juiz homologa um acordo, ele pressupõe que o juiz analisou os pressupostos extrínsecos e extrínsecos. Né? Quando o juiz coloca lá, homologa o acordo, significa que ele chancelou. Há uma autoridade judicial colocada ali junto, um ok judicial. E isso atrai a responsabilidade de quem? De quem que atrai a responsabilidade? Atrai a responsabilidade do juiz, pelo grau que ele teve de participação ou não naquilo, se trata de uma lide simulada. Então, como é que nós fazemos para driblar alguns problemas decorrentes disso? Alguns problemas decorrentes disso, nós colocamos lá no termo de rescisão, no termo do acordo, colocamos lá, as partes declaram, né, que
a contribuição previdenciária só incidente sobre as seguintes parcelas. Por quê? Porque nós não podemos chancelar, né, não recolhimento de contribuição previdenciária, tecnicamente. Tá? E eu devo dizer que essa situação já chamou, obviamente, se querem saber, já chamou a atenção de outras justiças. Né? Os acordos trabalhistas, né, chancelados pelos juízes, todos de natureza 100% indenizatória. Mas é que as partes declaram, né, qual é a natureza do que fazem, e também a fiscalização contra as contribuições previdenciárias do INSS, que nós mandamos intimar, né, como bem colocou até a Karen, hoje no almoço, se por acaso o INSS não concorda, né, nós damos vista para a parte contrária, julgamos e cobramos, né, porque nós não temos interesse que não seja o que seja, né, recolhidas as contribuições previdenciárias. Então, eu acho o seguinte, Daniel, eu acho que não tem poder absoluto do juiz. Se tem muito documento nos autos ali que tem reconhecimento de vínculo de emprego, acho meio complicado chancelar. Eu acredito que sim, né? Primeiro porque trabalhador, fala em sindicato de sua categoria, mas trabalhador, né, é uma figura ampla, né? O trabalhador, né? Na verdade, se nós tomarmos uma definição, só para implicar com vocês, rapidinho, uma definição marxista, né? Então, o que acontece? Trabalhador é todo mundo que não é detentor dos meios de produção. Então, pintor também é trabalhador. Então, por isso que nós temos uma competência para pequena empreitada, né? Porque senão nós não teríamos competência para pequena empreitada. Né? Todos os autônomos são, né? Porque quem não é dono de meio de produção é trabalhador, porque só tem duas classes. Então, o pintor tanto que nós temos competência para pequena empreitada, senão por que nós teríamos competência para pequena empreitada, né? Essa é a pergunta. Qual é a outra e última? A última pergunta. Olá, Desirê. Tratando-se de jurisdição voluntária, quais os limites de atuação do magistrado? Ele poderia interferir na vontade das partes no acordo colocado sob exame? Ou seja, poderia homologar em parte, suprimir tal cláusula do acordado? Ou simplesmente ele ficaria na atuação verificação das condições do acordo proposto, se estão ok, homologo ou não homologo? A doutrina tem pouca coisa sobre isso, tá bom? O Weber, esse que eu analisei, ele tem esse entendimento de que ou homologa ou não homologa. Que o juiz, como é uma administração, ele não tem que dizer direito, né? Ele não poderia agradar, nem poderia a interpretação dele, né? Eu acho que talvez fosse o mais adequado. Às vezes que eu homologuei arrumando o acordo das partes, sempre deu problema, né? Acaba dando recurso, né? Uma vez eu homologuei um acordo e mandei assinar a carteira. E eles queriam sem vínculo, né? Ou bem homologo, aí óbvio que deu recurso, né? Com relação ao vínculo, porque ele estava pagando, acho que era 600 mil para o trabalhador, e ia pagar R$1.200.000 à empresa de contribuição previdenciária. Tá? Então, quer dizer, eu homologuei o acordo e mandei assinar a carteira. Eu acredito que deve estar para alguém julgar aí no TRT. Porque eu acho que a empresa é uma empresa que tem cacife para isso. Né? Era 25 mil era o salário do gerente. O diretor ganhava 50 mil. Aí, no caso, era um gerente que não tinha o contrato de trabalho assinado. Então, assim, a posição do civilista, porque esse Weber ele é mais civilista, né, é no sentido de que o juiz não pode intervir, ou faz ou não faz. O que dá menos trabalho o que dá mais trabalho é tu interferir no acordo. Então, aquela... Há uma sentença. A sentença pode ser procedente em parte ou no prazo de 15 dias, porque, na verdade, isso é considerado um procedimento de jurisdição voluntária. Né? Então, tecnicamente, não deveria ter sentença. Na verdade, fala-se numa decisão, né? Sendo que essa decisão deveria ser fundamentada. Mas não se considera isso litígio. Por que não se considera litígio? Porque a petição é conjunta. Né? Não tem, porque se tivesse litígio, a gente já extinguia por falta de interesse processual, porque tem, né, um acordo pré-entabulado. Então, aqui a questão que nós estamos vendo uma decisão onde está escrito sentença.
Tá, até que Aí tá. nós estamos considerando, não sei quem falou hoje de manhã, que o legislador, em tese, é burro. Parece haver, tem que fazer uma interpretação harmônica, né? Porque seria uma sentença homologatória, né? Em princípio. Uma decisão, na verdade. Corretamente, tecnicamente, era decisão, né? Porque ele não é um procedimento de jurisdição contenciosa, porque a petição é conjunta, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigada aí pela gentileza. Valeu.